esplendorosa solidão, chama o cordeiro que em temor vaga na densa escuridão. Hoje vem a Jesus. Os heróis sempre enfrentam combates. Bom dia com alegria, bom dia, amada igreja, bom dia às amadas famílias, queridos irmãos, amadas irmãs, jovens, crianças, muitas criancinhas, cujas mães colocam diante do monitor e elas assistem o culto doméstico, né? Levantando a mãozinha e falando aleluia. Bom dia a todos os nossos irmãos aqui por todas as partes. Esta grande congregação, essa grande extensão da boa obra de Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Essa igreja que é uma extensão, cada igreja que está sob os nossos cuidados é uma extensão desta boa obra. Nós estamos reforçando aqui o convite para a nossa vigília. Então, logo mais à noite, estaremos reunidos aqui. Temos já notícia de irmãos vindo de vários estados, de várias cidades, para termos essa virada juntos aqui em oração. Faltando 10 a 15 minutos para 0h, nós entramos em oração e passamos a virada do ano em oração. Terminamos um ano em oração, iniciamos o outro ano em oração. Muitos irmãos de outras cidades vão estar presentes aqui conosco. Vamos ter uma grande noite louvando ao Senhor por sua benignidade, por sua misericórdia. E muitos estarão assistindo em casa. Temos aí a nossa congregação ou congregações no sudoeste de Minas. Bom, se os irmãos pudessem vir, né? Mas sei que não podem. Então, toda a região aí, desde São Gonçalo, Pinhuí, Passos, São Sebastião do Paraíso, temos também uma pequena congregação em Jardinópolis, estado de São Paulo, uma pequena congregação na Argentina, também na Espanha. Todos estarão conectados, participando desta vigília, na presença de Deus aqui. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 32, o apóstolo diz: e que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Aos Hebreus capítulo 11 se trata da galeria dos heróis da fé. E Paulo então expressa: faltar-me tempo para falar de tantos. Falamos com os nossos irmãos e irmãs aqui, se fosse escrever outra Bíblia, o seu nome estaria na galeria dos heróis da fé desse tempo final, desse tempo presente. A sua fé honra a Deus, por isso Deus honra a sua fé. Muito bom saber que, além da igreja aqui em Anápolis,
Goiás, aqui no centro-oeste do Brasil, os benefícios do Senhor estendem para muitos outros irmãos, muitas outras famílias. Agora, tem como tirar coisa forte de coisa fraca? O irmão poderia dizer, não, absolutamente não. Você tira coisa forte de coisa forte. Coisa fraca não pode produzir coisa forte, né? Essa é a lógica. Estamos trazendo aqui a lembrança, o tópico do pastor José Pereira de São Mateus, estado de São Paulo, do dia 19/12, no encontro. Ele usou essa expressão, né? Da fraqueza tiraram forças. Agora é estranho, né? Tirar força de coisa fraca. Mas Paulo diz em 2 Coríntios, né? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas angústias, nas perseguições, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Então é que sou forte. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, não no pecado, não na prática do pecado. Você não pode estar na prática do pecado e chamando isso de fraqueza. Não é disso que Paulo fala, não. A debilidade humana, a fraqueza humana. Conforme Hebreus capítulo 5, o mesmo apóstolo diz, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Dessa escritura, Paulo, o nosso profeta, tirou uma grande mensagem, pregou uma grande mensagem. A perfeita força por perfeita debilidade. A perfeita força opera na perfeita debilidade humana, que o próprio Deus faz a gente sentir fraco, às vezes com o rosto no chão, com a cara no chão. É aí que o poder de Deus é aperfeiçoado. Então, Paulo diz, pelo que sinto prazer, não é lamentando, não é murmurando, não é maldizendo, não. Sinto prazer nas fraquezas. Sinto prazer nas injúrias, irmãos, é ruim demais ser injuriado, não é não? Ser injuriado é triste. Ser injuriado por irmãos, por pessoas que a gente ama tanto. Mas Paulo não lamenta, ele diz, pelo que sinto prazer nas injúrias, nas necessidades. É fácil passar necessidade, sofrer necessidade. Ele sofreu muito, teve experiência em tudo na vida. Sobre o que era passar necessidade, sofrer necessidades. Pelo que sinto prazer nas perseguições. É fácil ser perseguido? Às vezes perseguido por irmãos, por causa das fraquezas. Eu não posso suportar a fraqueza de um irmão, de um companheiro. Eu passo a perseguir um companheiro por causa das fraquezas. Sinto prazer nas angústias. Meu Deus, angústias, já passamos tanto por isso. Como disse Davi, angústias do inferno se apoderaram de mim, ânsias de morte. Por amor a Cristo. Todo aquele que quer viver piamente padecerá perseguição ou perseguições.
Mas nós não deixamos de dizer, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive, mesmo dentro das piores angústias, as perseguições vindas de onde a gente não esperava, né? Vem de onde a gente nunca esperava. Às vezes de quem a gente nunca esperava ser perseguido. Mas tudo faz parte, normal e natural da vida cristã. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Só Deus sabe, muitas vezes, o que nós passamos, a condição que nós entramos por aquela porta ali e caminhamos até aqui, ouvindo o prelúdio Somente Crer. Eu pedi aos músicos que solasse para mim também Sublime Graça, após o prelúdio Somente Crer. Porque é pela Sublime Graça que a gente chegou aqui. A gente ocupa este lugar aqui, todos os cultos, em cima da pedra fundamental que foi colocada aqui nesse local há 37 anos atrás. Mas quando a gente pisa ali no limiar daquela porta, a gente sente assim, o humano ficou lá, o elemento humano ficou lá. A gente passa daquela porta para cá, às vezes em perfeita debilidade. E o próprio Deus permite isso. Paulo expressa também, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, depois de pedir a Deus, depois de rogar a Deus que tirasse aquele espinho de sua carne, que o esbofeteavam. É fácil ser esbofeteado? Aquele espinho na carne o esbofeteava dia e noite. Era um tormento. E ele orou 3 vezes para Deus tirar aquilo dele. A resposta de Deus foi qual? Paulo, a minha graça te basta. Falo sempre com a igreja aqui, ó. O não de Deus também é resposta, hein? Ou só é resposta para a irmã por irmão se Deus responder de acordo com o que a irmã pede, que o irmão pede. Paulo pediu uma coisa justa, a cura. Pediu a Deus que tirasse aquele espinho que Satanás colocou nele. Foi Satanás que colocou em Paulo um espinho na sua carne. E ele orando, a resposta de Deus foi essa: a minha graça te basta. Deus não falou para ele assim, tá, Paulo, eu vou te curar. Eu vou tirar esse espinho da sua carne. Deus não respondeu assim. Deus respondeu assim, a minha graça te basta. Ponto. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz assim, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, pela excelência do ministério, pela grandeza da envergadura do ministério, quanto maior a envergadura do ministério, maior é o espinho. Quanto maior é a envergadura do ministério, maiores são as lutas, as angústias, as provas. Como falamos antes, todo ministério aprovado por Deus sofrerá reveses. E quanto maior a envergadura do ministério, maiores os reveses, maiores as tribulações, maiores as lágrimas que rolam pelo rosto. Às vezes nas altas horas, nas madrugadas, grossas lágrimas rolam pelo rosto. Dentro dos reveses que Deus permite no ministério. Sofre reveses, mas cumpre o propósito para o qual foi chamado. O homem é muito dado ao orgulho. O homem é muito fácil de se orgulhar, de se jactanciar, de se tornar soberbo. E a soberba precede a ruína, precede a queda.
Antes da queda, pode ver que o homem se orgulha. Quando o homem se orgulha, pode saber a queda não está longe. A soberba precede a ruína. Você vê um homem muito soberbo, pode saber a ruína não está muito longe. A queda não está muito longe. Então, quanto maior a envergadura do ministério, mais Deus permite coisas para que ele não se exalte. Pela excelência do seu ministério. Para que não se torne um absoluto, não se torne um eu. Não. Para que ele não haja como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas ele simplesmente serve de exemplo ao rebanho. A minha graça te basta, meu irmão. A minha graça te basta, minha irmã. A minha graça te basta, meu companheiro nas aflições. Pastor, obreiros desta seara, obreiros deste ministério. A minha graça te basta. Aí você coloca o seu nome aí. Paulo, a minha graça te basta. Aí você coloca o seu nome aí. E seja fortalecido, seja animado. E Paulo não está exaltando aqui a fraqueza humana, mas ensinando que a força humana é limitada. Ele não está exaltando a fraqueza. Não está fazendo alusão à fraqueza. Mas ele está dizendo que a força humana é limitada. Nós dependemos da força que vem lá de cima. Ele é a fonte que supre as nossas forças e que sustenta a envergadura deste ministério. Amém. Guarde esta bênção, guarde esta pequena reflexão para mais esse dia. Até logo mais à noite estaremos reunidos aqui para uma grande noite, uma grande vigília de louvor, de adoração ao Senhor. Até nos vermos, daqui a pouquinho estaremos aqui, portanto. Após esta bênção, a igreja fica cantando o Eterno Fanal, num culto bem recente, o Eterno Fanal. E essa festa vai continuar logo mais à noite. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até nos vermos. Noite azul, céu sereno, do mar.